Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, e vamos comentar mais uma questão do seu simulado, tá? Dessa vez aqui no quadro de Ciências Humanas, a gente tem que analisar também que a história das ciências, ela é fundamental, né? O estudo da geografia, por exemplo, ele sempre traz para a gente aquela base teórica, né, do que é a ciência geográfica, de como essa ciência geográfica ela contribui para a evolução da organização do espaço. E dentro disso aí, nós temos aí a competência 6, habilidade 27, né, que é justamente a análise do espaço geográfico a partir das interações que o homem tem com a natureza, né? Como é que a geografia ela foi uma ciência desenvolvida e pode ser estudada como objeto, né? O objeto de estudo dela é o espaço geográfico em função das atividades humanas, né? Essa é a ideia. Então nós temos aqui dois textos, tá, na questão. O primeiro texto ele fala assim: enquanto Humboldt e Ritter, né, que são considerados os pais da geografia moderna, vivenciaram o aparecimento do ideal de unificação alemã, Ratzel vivencia a constituição do Real Estado Nacional Alemão e de suas primeiras décadas. Tá? Suas formulações só são compreensíveis em função da época e da sociedade que as engendraram. E aí o Ratzel, que era o maior ícone da escola geográfica alemã do século XIX, ele se baseava naquela ideia, e a gente sabe disso, né, da chamada escola geográfica alemã. E a escola alemã, ela é uma escola que segue o quê? O determinismo geográfico, tá? O determinismo geográfico é aquela ideia de que o meio, ele sempre é mais poderoso do que o homem. Então, o ideal para uma nação progredir, se desenvolver, era buscar a maior quantidade de territórios possíveis, porque, segundo Ratzel, nós vamos estar desenvolvendo com isso o chamado espaço vital. E é por isso que ele alimentou com essas ideias o expansionismo alemão, a colonização alemã sobre nações africanas, por exemplo, né? Isso no século XIX, o que empoderou a Alemanha para o desenvolvimento do grande império, que é o mundo vivia o imperialismo neocolonial. O texto 2, ele fala assim, no pensamento ratzeliano, são evidentes as influências da filosofia alemã e sua dimensão política. Acabei de falar sobre isso, tá? Ratzel bebe do idealismo de Hegel, especialmente seus aspectos referentes à teoria do Estado, único ator territorial efetivo, ou seja, o Estado, ele vai utilizar a geopolítica, a geografia como instrumento de poder para a conquista de territórios, ou seja, para aumentar o Lebensraum, né, que é o espaço vital, que é como ele mesmo dizia, tá? E de Herder, né, por sua interpretação da responsabilidade histórica do povo alemão, tá? A combinação paradoxal entre idealismo, às vezes romantismo e positivismo, que o inscreve na principal tradição intelectual que constrói o discurso nacional germânico, tá bom? Aí a pergunta é, o texto 2 correlaciona-se com o texto 1, justificando o pensamento geográfico alemão do Friedrich Ratzel, para o qual a geografia seria um instrumento de quê, gente? A geografia, na ideia ratzeliana, né, essa ciência que foi desenvolvida para o expansionismo do Estado alemão, tá? Então é uso exclusivamente militar? O problema é esse exclusivamente, porque a geografia vai compreender o espaço. Ela é um uso militar sim, mas não é exclusivo. Reconhecimento da luta de classes? Na verdade não. Ali é a ideia de um domínio territorial, tá? Mas não através do reconhecimento, porque essa visão aqui, ela é uma visão, mais crítica, tá bom? Isso aqui, por exemplo, é muito utilizado na década de 70 do século 20, na geografia crítica do Yves Lacoste, tá bom? Desenvolvimento dos gêneros de vida. Gente, gêneros de vida é uma teoria que foi desenvolvida na escola francesa e não ratzeliana, tá? Na escola francesa. E o principal ícone dessa escola é Paul Vidal de Lablache, tá? Paul Vidal de Lablache, escola Laplaciana.
A letra D, legitimação dos desígnios expansionistas do Estado alemão. Perfeito, né? Eu justifico o expansionismo alemão através da ideia de espaço vital. É fundamental para o desenvolvimento de um espaço ele conquistar territórios. Então, sim, aqui se baseava em que na conquista territorial, tá? E essa conquista territorial, ela tem muito a ver com o que, gente? Com o imperialismo que o mundo vivia na época. Tá? O imperialismo neocolonial, beleza? Então, letra D é nosso gabarito, por que não a letra E? Reconhecimento da configuração territorial, criando possibilidades. Possibilidades tem a ver com possibilismo, e isso tem muito mais a ver com a escola francesa Laplaciana. Tudo bem, gente? Então é isso aí, continue nos acompanhando, um grande abraço e até a próxima, gente.